Bom, sejam bem-vindos, boa noite. Esse é o primeiro dia. Eu vou trazer nesse canal, principalmente, né? Cara, de alguma forma, o que eu quero fazer é basicamente um diário, quase como um diário de estudo. E eu quero trazer quase que diariamente, né? O mais próximo possível de diariamente, um, um problema que eu possa estar resolvendo aí, um basicamente cada vídeo será um dia no Elite Code, pode-se dizer assim. E resolvendo problemas, né, como uma forma de me cobrar, principalmente, e é aquela coisa, né, eu acho que deixar isso registrado ajuda a gente até mesmo para como uma forma de recapitulação no futuro. Então é uma forma de poder talvez compartilhar aí uma forma de resolver um problema. Eu vou estar geralmente postando o vídeo quase que inteiro, né, tirando algumas enrolações ali, mas vai ser uma intenção de, como posso explicar, resolver diferentes problemas e deixar meio que uma coleção sobre isso, né? Talvez no futuro a gente também traga outras coisas, né? Mas eu acho que para começar é uma boa forma da gente começar e eu quero testar se esse formato de vídeo vai dar certo. E se der certo, a gente tenta trazer até mais com frequência. Mas, bom, assim como mesmo na vida, na vida do dev, né? Tudo é feito na base do teste, né? Testa aí, cara. Então, sem mais nem menos, eu vou estar puxando aqui agora o LeetCode. Faz até um bom tempo, inclusive, que eu não utilizo o LeetCode. Teve uma época até que eu tentei trazer mais isso. Mas acabei. Cara, assim como se você não consegue transformar isso num hábito, não tem o que fazer. Você vai acabar perdendo perdendo o fio da meada. Deixa eu aproveitar e tirar esse prato daqui. Bom, bem-vindos agora sim. Vamos chegar agora na parte aqui de criar esse problema. Quer dizer, resolver esse problema, na verdade, né? Eu só aumentar aqui pra me escutar a musiquinha enquanto isso. Não era muito certo escutar a música, mas eu vou escutar porque, cara, já são quase 10 horas daqui a pouco. E aí chega nesse ponto, eu tô já meio cansadinho. Mas vambora. Nem li o problema ainda, eu vou ler aqui, vamos resolver tudo aqui na moral, tá? Então, long s substring sem repetir caracteres, né? Given a string s, encontre o tamanho da substring mais larga sem duplicação de caracteres. Exemplo 1, né? Então ele veio aqui, s igual a abc não sei o que, 3. The answer is abc com o length de 3, né? Ok. Note that BCA and CAB are also correct. Ok, beleza. B, 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 B. Tem que ser, output tem que ser 1 porque a resposta é B. If the length of 1. E PPWW, aqui seria 3 porque seria ou o WKE. Ah, pode crer. Not the answer must be a substring. Is a subsequence and not a substring. O quê? Note. Eita, pelo quase derrubei o negócio aqui, gente. Note que a resposta deve ser uma substring. PWKE é uma subsequência e não uma substring. Como assim? Constantes. Aqui ele tá dizendo mais tipo, o tamanho, né? Basicamente. O length, né? Ele sempre vai ser maior do que zero. E ele sempre vai ser menor do que 5 vezes 10 elevado a quarta aqui. Quarta marcha. O S consiste em letras em inglês, né? Dígitos, símbolos e espaços. Espaço também conta. Estranho. Bom, dá pra gente brincar aqui, cara. Dá pra gente brincar aqui. Aqui é difícil, mas eu acho que a gente não se ferra muito aqui, não. Outro ponto aqui que é bem interessante é que eu não vou. Assim, claro, a intenção aqui, o vídeo ele acaba quando a gente consegue resolver o problema. Claro que a gente pode dar uma olhada nas melhores formas de resolver o problema, faz parte do estudo, querendo ou não, mas, assim, o intuito do vídeo é a gente conseguir resolver com o nosso próprio esforço. Eu vou poder pesquisar, né, enfim, vou poder usar o navegador para poder pesquisar algumas coisas que eu possa ter esquecido, mas a gente não vai usar, por exemplo, uma IA ou já ir buscar a solução imediatamente. A gente vai tentar resolver por conta. E se eu esquecer, sei lá, algum comando, alguma coisa assim, eu posso pesquisar normalmente. Essa é meio que a lógica do negócio, tá? É, a intenção aqui não é ficar decorando método nem nada, tá? Bom, a gente tem que entender que a gente quer, na verdade, o que a gente quer é
pegar o maior número, a maior substring. Quando a gente fala de substring, é o quê? Na verdade, nada mais é do que um bloco de texto. Eu acredito que seja isso, né? Vamos até olhar aqui o que é uma substring bonitinho. Mas o que eu acredito que seja, nada mais é do que como fala? Eu acredito que nada mais seja do que um bloco de texto, né? Uma string específica dentro da string, né? Então seria meio que um texto, vamos supor, uma frase dentro de um texto, sabe? Então isso seria meio que uma substring, um texto ali dentro de outro texto. Então, what is a substring? Aí, tá vendo? É uma contínua sequência de caracteres encontrada numa string maior, dentro de uma string maior, basicamente isso. Então, de fato, é o que fazia sentido só pelo nome, né? Mas, vamos lá. A gente precisa então entender que a gente poderia fazer um for each? Poderia. Mas o problema aqui, qual que é o problema? É que essa string aqui, nesse caso, gente, ela pode ser letras, dígitos, símbolos e espaço. Isso que quebra. Porque se fosse só alfabeto, a gente conseguiria fazer um mapeamento muito melhor, tá ligado? Mas a gente vai ter que mexer com símbolos também, né? Então, bom, note que a resposta deve ser uma substring. É uma subsequência e não uma substring. Cara, então assim, a gente não pode duplicar caractere dentro de uma coisa. Meio esquisito isso, né? Eu acho. É um pouquinho estranho. O problema é que tem que também ser dígitos, símbolos e espaços, mano. Isso é completamente bizarrice. Mas o que a gente vai fazer? Vou fazer de uma forma. Vamos primeiro fazer da forma mais simples que a gente consegue imaginar. Que é o quê? Aí a gente vai fazer um loop, né? Fazer um for dentro desse string. Se a gente só fizer um for, tipo assim, for. Eu vou colocar for x mesmo. For x em s. Como ele tem que devolver um número, eu vou antes criar uma lista, né? Então, sei lá, result vai ser igual a list. If x not in result, a gente faz um result append x. O que a gente está fazendo aqui? Basicamente, se a gente está vendo cada caractere que existe dentro da string, se esse caractere não estiver dentro do result, dentro da lista, desculpa, a gente adiciona ele. Mas é claro que a gente precisa adicionar mais uma coisa ainda. A gente tem que dar aqui um return len do result, beleza? Que aí vai retornar o número do tamanho de itens que existe. Não, calma. Aqui a gente quebrou um pouquinho. Aqui a gente precisa, na verdade, não dá pra ser assim, tem que ser string. No caso, str, né? Assim, tem que ser string. Eu não sei se assim pode, né? Ou se eu poderia só adicionar aspas também, daria pra fazer isso. Mas aqui a gente não pode usar um append. Por quê? Porque lá na frente a gente vai estar, na verdade, se a gente adicionar vários e vários itens depois, fazer dessa forma aqui é meio estranha, tá? Eu acho que não tá certo, gente. Eu acho que não tá certo, mas eu vou fazer dessa forma primeiro. Vou realmente utilizar a lista. Eu tô achando que tem algo errado em utilizar a lista, eu tô com essa pulga atrás da orelha, mas vamos tentar dessa forma primeiro, e aí a gente consegue amadurecer isso um pouco depois, tá bom? Então vamos lá. Usando uma lista, a gente vai poder adicionar o x dentro do append. Ou dentro o x, né? Que nada mais é do que um caractere dentro do texto, dentro da lista. Mas a gente não pode só verificar se ele tá dentro da lista. Não, tá certo, eu acho, na verdade. Beleza? Assim, é bem besta isso aqui, tá? É muito besta mesmo, mas não importa. Eu acho que com isso aqui a gente já conseguiria meio que entender a base. A gente pode fazer aqui um test case. Como que a gente faz roda o test case aqui? Run. Pode ser aqui, não tem problema não. É meio bestinha dessa forma. Ó, passou o primeiro, passou o segundo, mas ele não passa o terceiro. Interessante. Por que ele não passa o terceiro? O meu output foi 4, sendo que o expected era 3. Faz sentido. Mas o que ele deu problema aqui? Ele deu problema porque ele fez P, W, W,
K-E. Só que aí tem outro problema que a gente não considerou aqui dentro. Aqui ele tá pegando se não existe, adiciona lá dentro. Só que não tá certo, porque isso, na verdade, só faria ele pegar todos os caracteres diferentes que existem dentro da string e adiciona ali dentro. Ele não vê se é a substring ela tem que estar junta. É como se fosse uma sequência mesmo. Então, é óbvio que isso daria errado. Eu não. Na hora. É como eu falei, a gente só consegue amadurecer depois que testa, né? Bom, agora que a gente entendeu, qual que é o ponto que eu preciso fazer? A alteração que eu preciso entender. É. O primeiro passo, então, é a gente pegar aqui, ó. Tem que ser uma string mesmo, tá? E aí, se o x. Agora não é mais se o x é. A gente precisa pegar e transformar aquilo meio que numa. É um index, cara. Nossa, é complicadinho mesmo. Deu pra ver que realmente não é um negócio tão fácil quanto a gente pensa que é. Mas ao mesmo tempo isso é bem interessante. Por quê? A gente não. O problema aqui, a gente estava considerando que a gente só precisava pegar o número. Sem repetir. Mas não é só sem repetir. A gente precisa saber se ele está sequenciando o valor anterior ou se ele separou. Ou se ele, tipo. Nossa, tô com uma música aqui nada a ver, né? Bom, eu preciso de uma água aqui. Nossa, minha água tá ali, calma aí. Beleza, retornei. Retornei. Ahn, tá, agora aqui deu uma quebrada em mim, tá? Uma quebrada. Tá, não vou quebrar isso, né? Não vou, sei lá, não quero. PWW. Vamos saber. Cara, a gente pode silenciar isso aqui, né? Ó. Else. Tem alguma. Vamos ver se tem método para limpar, né? Python clear list. É um clear mesmo? Imaginei que fosse, mas eu não tava lembrando. Tá, então beleza. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Result. In the end, cause you will hate yourself in the end. Cause you will hate yourself in the end. Cause you will hate yourself in the end. Result.clear. Só que, veja bem, a gente não vai só chamar o else result clear, porque a gente tem que chamar aqui o tipo highest, né? Highest. Int. O que seria isso, tá? Result. E aqui tem que ser tipo. Não, vou deixar assim. Não.
highest e result. Por que que eu tô... Mano, não sei nem porque eu inverti, não era pra eu ter invertido, mas ó, qual que é a questão, tá? A gente vai pegar aqui e aí o result... Não, é o result? É o result. O result... Qual que é a minha intenção aqui, tá? Eu vou primeiro falar pra eu até mesmo me corrigir aqui dentro do código. A gente vai precisar, na verdade, de duas variáveis. Por quê? Uma variável vai ter que servir como uma espécie de histórico, enquanto a outra vai se atualizando enquanto o iterador existe, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem, por exemplo, o result. Aí, durante a iteração, né, ele vai pegar e vai adicionar. Aqui deveria ser list mesmo, né? Vamos supor que aqui seja uma lista. E aí, ele vai pegar e vai adicionar. Se, aqui dentro do else, se ele não, antes dele chamar esse clear, a gente tem que adicionar aqui dentro do highest. Highest. Tem que chamar o length do result. Beleza? E aí aqui, por último, a gente faz um if not. Length result for maior que o highest, a gente adiciona mais uma vez o highest igual a len do result. E aí aqui a gente deixa de adicionar assim, a gente só adiciona o highest, né? Highest. Beleza? É basicamente isso. Não tem nem muito mistério aqui nesse caso. Don't be so serious. Agora falhou, ó. Falhou gostoso agora, falhou gostoso. Ah, João, por que falhou? Vamos descobrir. Vamos descobrir porque eu mesmo tô meio perdido aqui. Vamos ler um pouquinho do próprio código. Para cada caractere dentro do S, que é a nossa string, e aí ele vai verificar. Se não tiver dentro do result, a gente adiciona. Se não, ele vai pegar aqui dentro. Ele vai pegar aqui dentro, esse cara. Ah, tá, desculpa. Acho que a minha lógica errada tá aqui, ó. If len result for maior. Agora sim, acho que agora esse que é o problema, na verdade. Beleza, aqui passou, mas aqui não passou. Por quê, né? Vamos entender, vamos entender. Vamos lá. O que está acontecendo aqui, tá, gente? Quando ele vai passar aqui o x dentro do s, dentro dessa string, para cada caractere dentro dessa string, ele vai verificar se não está dentro do result, que é a nossa lista. Se não estiver dentro da result, ele vai pegar agora o... Se não estiver dentro do result, na real, né? Se não estiver dentro da nossa lista, ele vai adicionar o caractere. Vocês me perdoam se eu estiver devagando, estiver muito devagar, repetindo coisa. É normal, eu tenho que ficar repetindo pra mim, eu já tô meio desligado, então é um pouquinho difícil mesmo. O certo era eu estar fazendo isso aqui de manhã. Mas vamos lá. Agora, se não, né, ele vai pegar aqui, ó, o length do result atual, e vai dar um result clear. Eu acho que aqui tinha que ser a gente tem que adicionar um elif aqui. Eu acho que eu tô entendendo onde mais ou menos está o problema. Porque a questão é, a gente tem alguns casos aqui que a gente precisa entender, que é o seguinte. Se o... Vamos supor que... Beleza, ele não vamos supor que o caractere ele esteja dentro do result. Então ele vai vir parar no se não. Aí ele vai pegar esse highest e vai pegar o len aqui do result e vai dar o result.clear. Pode ver que, tipo assim, aqui era o caso mais fácil. Aqui deveria dar 3, mas ele deu 2. Entendeu? Por quê? Porque ele passou no A, adicionou. Passou no B, adicionou. Chegou no C, ele não adicionou? Muito pelo contrário, veja bem. Quando chegou no B, no final aqui, ó, no B, ó, B,
Ele repetiu, né? Entendeu? Clear e adicionou o anterior. Ele adicionou o anterior, que era 3. Até aqui, tava 3 ainda. Mas aí, beleza. E aí ele deu result.clear. Aqui também tem que adicionar aqui, ó, result.append x. Porque isso é outra coisa que estava acontecendo, tava se perdendo. Quando o caractere existia, ele tava se perdendo aqui dentro. Eu vou rodar assim de novo agora, tá? Antes da gente continuar. Ó, beleza, não tem problema. Beleza que ele errou aqui, ele falhou, não tem problema nenhum. Porque eu já tô pegando mais ou menos onde está o problema. Veja bem, se o caractere... Veja bem, aqui ele deveria adicionar o A. Beleza, ele deveria adicionar o B, deveria adicionar o C. Por algum motivo, ele chega aqui e quebra. E aí ele vai adicionar o A de novo. Quando ele adiciona o A, ele pega aqui, ó. Ele vê que já existe, na verdade, e ele tá caindo aqui. Aí ele cai aqui, ele pega o length do result, dá clear, e depois ele pega o result, ele faz um result, append o X. Beleza. Então, chegando aqui, ele adicionou aqui a lista. Eu tô com medo dele tá fazendo problema, dando problema de memória aqui, sabia? Tô achando que ele tá dando problema de memória aqui. Ele tá adicionando a lista e a lista tá dando problema. Mas enfim, vamos lá. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Vamos supor, então ele chegou aqui no A de novo. O que vai acontecer aqui, quando ele chegasse nesse A, ele ia cair aqui no else. Ele iria adicionar o length do result dentro do highest aqui, sem problema, dessa variável. Ia limpar e adicionar o caractere atual. Beleza. Resetou de novo, foi pro B. Aí ele vai ver que não existe, vai adicionar. Vai ver que o... Aí beleza, ele vai voltar pro C. Vai voltar pro C, ver que não existe. Vai voltar pro B, vai ver que existe, vai cair aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Continue. Continue. Por quê? Porque eu vou adicionar uma lógica fora disso aqui, tá? O que eu quero fazer aqui, brincando? Vou ter que tirar o fone aqui, mas se eu não tirar o fone, eu vou ficar ouvindo essas musiquinhas aqui, vai ficar na minha orelha o tempo todo, eu não vou conseguir me concentrar. Bom, vamos lá. Se ele não tiver dentro do result, ele vai adicionar o result, ele vai adicionar o valor dentro do result. Se não, né? Se ele estiver dentro do result, na verdade, ele vai adicionar o length atual do result no highest. Só que aí que tá, o highest aqui, ele não tá sendo maior, ele tá sendo só o histórico do maior aqui, entre aspas. Entre aspas, tá? Aqui eu vou criar um elif. E esse elif vai ser nada mais nada menos do que tipo um elif length result for maior do que o highest. Se for maior, então adiciona. E aí, esse result.clear e esse result.append, ele vem pra cá, ó. Entendeu? Vamos separar aqui um pouquinho para ficar um pouco mais visível aqui pra gente. Beleza? Agora tá bonitinho. E vamos rodar de novo. Por que eu fiz isso? Vamos entender um pouquinho. Primeiro que se a gente fizer esse rolê todo aqui, você concorda comigo que a gente não precisa mais dessa... Na verdade precisa sim. Porque caso o último caractere caia nessa lógica aqui, na hora que ele sair da lista, talvez nesse momento aqui, no último caractere, ele seja maior. E por isso ele vai precisar ser adicionado aqui. Então, vamos rodar agora pra ver.
Pode ser que, cara, nada a ver, né? Mas vamos ver. Agora ele passou no primeiro, passou no segundo e falhou no terceiro de novo. Por que será? Aqui é um pouquinho estranho, né? Eu não vou mentir, não. Aqui eu acho um pouquinho estranho. O que é esse diff aqui? Ah, tá. Nossa, só pra poder colorir bonitinho? Estranho. Test result, test case, test result. Test case. Tá. O que tá acontecendo aqui, né? Esse append aqui, ele é necessário? Eu acho que ele não é mais necessário, é? Agora, se ele já existir, a gente vai ter... Tá, não, acho que tá certo sim. Ele tem que adicionar esse cara. Mas aí, veja bem. É PW2 reseta e virou 1. 2, 3. Era pra resetar aqui e virar 1 de novo. Aqui tá virando 4. É isso que tá acontecendo. Só consigo ver isso. Tipo assim, 1, 1, 2, 3. E aqui, por algum motivo, ele tá adicionando isso aqui e tá virando um 4. Quando chega aqui nesse W, ele tá vendo que esse cara... Quando chega nesse último cara aqui, o que ele tá vendo que tá acontecendo? Né? Ele tá vendo que existe, então... Ah, porque ele tá caindo no Elif, gente, ó. Quando chega aqui nesse 4 aqui, nesse W aqui, ele tá vendo que existe. Ele tá vendo que existe. Veja bem, ó. Quando chega nesse W, ele vê que existe. Então ele skip esse cara. Esquece esse cara. Esquece esse primeiro if. Quando chega nesse último W, ele skip esse if. E aí ele cai aqui embaixo. E aí ele vê que no length do result, ele vê se o length do result atual... Pera. Não, o length do result, tá certo. É maior que o highest. E aí, se for, ele adiciona o len do result. Se o length do result for maior que o highest, que deveria ser enfim, ele adiciona, ele atribui o valor o length do result. Depois ele faz um result.clear, que é para poder limpar, e o result append para poder adicionar o caractere. Então, em que momento ele tá virando um 4, mano? Eu vou ter que dar um print. Eu consigo rodar com o debug? Nossa, eu consigo rodar com o debug, mas eu consigo dar print? Das paradas ou eu não consigo fazer? Eu deveria conseguir pelo menos, né? Maximize, maximizing, format code, reset to default code, retrieve limited code. Cara, eu queria muito poder... Eu consigo dar print? Cara, isso é problemático. Eu não sei se eu consigo. Return highest. Vamos ver se eu consigo fazer. Vamos ver se eu consigo fazer isso, tá? Eu sei que às vezes não dá certo, mas vamos ver se a gente consegue dar um print aqui das coisas. Seria legal, né? Test result, test case. Cara, na dúvida, vamos copiar esse código. Eu quero aqui abrir o toolbox aqui rapidinho.
a gente consegue debugar. Simples assim. Então a gente chama esse cara aqui. E aí, if... if name, né? Desculpa. If name for main, a gente vai chamar aqui o sSolution. Ah, interessante que ele chama desse jeito, né? Muito interessante. Será que ele já sabe que é do coisa? Mas eu quero chamar esse cara aqui, beleza? Vamos chamar, simplesmente. Vamos rodar ele assim. E aí ele vai chamar 4. Beleza. É isso que a gente quer saber. Mas por quê? Ué, pera aí, ele não printou. Vamos rodar aqui com o debug. É rapidinho. Então vamos lá. Ele tá vendo aqui, beleza. P. Adicionou. W. Adicionou. W caiu de novo. Continue. Ó. Achamos o problema já. Porque ele não limpou, gente. Então o problema tá sendo esse continue aqui. Eu tenho que tirar ele. Tenho que tirar ele. E eu vou tentar de novo aqui pra ver agora. Ó. P. Adicionou. Legal. Result. W. Aí vai cair no W de novo. Vai cair aqui. Vai pegar o valor. Adicionar aqui. Limpou. Append. Print. Ok. K. Adicionou. Pum. Tan. Tum. Tan. W de novo. Cai aqui. Vai pra cá. Vê se esse cara é maior. Não é maior. Resulta em 3. Beleza. Em tese, o único problema que a gente estava tendo então era de adicionar esse continue aqui que não deveria estar aqui. Agora que a gente tirou ele daqui, em tese a gente já tem que ter a nosso... É para estar rodando os 3. Pode ser que não seja a melhor solução. E eu tenho quase certeza que não é. Fique bem claro que eu tenho certeza que não é. Mas aqui a gente conseguiu. Cara, funciona. Funciona. Beleza? Funciona. Agora a gente faz o nosso submit. Não é... Eu acho que vai ser uma forma bem rasa de poder rodar as coisas. Opa, olha lá. Falhou em um dos casos. Olha que interessante. Falhou. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Aqui, por algum motivo, ele deu um 2 em vez de um 3. Veja bem. Vamos tentar entender de novo. Mesma coisa aqui. A gente vai pegar aqui esse resultado aqui e vai pegar aqui e rodar ele aqui. Você vai ver que ele vai dar 2. Por que ele tá printando? Ah, tá bom. Não tem problema. Então agora a gente pega aqui, roda ele aqui na nossa máquina aqui de novo. Então, ó, pum. Aí ele vai cair repetido. Adiciona lá, clear, append, volta. F. Ah, porque era pra ser VDF. Olha aí que interessante, cara. Olha, tá aqui o problema, tá aqui o problema. O nosso algoritmo, ele não. Caramba, o nosso algoritmo ele não tá fazendo isso aí direito não, cara. Ele tá fazendo um negócio zoadinho. Olha só. Então, por quê? Porque a partir do momento ele descarta o valor anterior. É interessante isso, ele descarta o valor anterior. Então, mas era pra descartar, não era não, mano? Eu achei que era pra descartar. Eles não estão fazendo alguma coisa estranha aqui? Porque, ó, D, V, aí D, era pra descartar, porra. Mas faz sentido. Eu achava que ele descartava. Eu também achei que era. Eu realmente achei que era pra ele seguir essa lógica de descarte e tentar de novo. Não é. Estranho, mas não é. Então a gente tem que pegar o caractere anterior também, tá? A gente sempre tem que pegar o caractere anterior aqui. Nossa, mano, aqui dificultou. Aqui a gente foi de. Aqui a gente vai de dificuldades. Vamos tentar um negócio aqui. Eu quero saber se, por exemplo, se eu passar aqui, por exemplo, aqui é um D, V, D,
E aqui eu vou colocar um E. Se a gente colocar um outro valor aqui antes desse V, é pra ele ser um 4. É pra ele ser um 4. Tem que ter uma lógica aqui. Vai ter que ter uma lógica bem, bem foda aqui. Como assim? Por exemplo, se. Eu vou adicionar aqui, ó. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui bonitinho. Ó. São três lógicas que tem que existir. Uma lógica para caso o caractere repetido. Pera aí. Lógicas. Fluxos. Possíveis fluxos, né? Vou colocar assim. Possíveis fluxos. O caractere iniciado. O caractere repetido. É o que está no começo da substring. 2. Está no meio, está em. O caractere repetido é o que está. Não, está no meio da substring. E 3, que é o caractere repetido está no. Está uma. Eu vou colocar assim, está uma casa antes do. Serão esses três casos. Só que a gente está cobrindo com essa lógica aqui é esse aqui. Por isso que tá dando chabu. A gente não cobre. Então aqui, esse aqui a gente pode colocar que tá ok. Mas esses dois aqui tá not ok. Not ok. Nenhum dos dois a gente tá cobrindo. E é isso que a gente precisa adicionar para o código ficar completo. Digamos assim, o algoritmo ficar completo. O que vai acontecer aqui agora? Beleza? A partir daqui, ó. Por enquanto eu vou fazer assim. Se der errado, a gente vai tirar esse if e vai transformar esse em um if no futuro. Mas o que a gente tem que mudar é aqui nesse meio aqui, ó. Que a gente vai mudar por enquanto. Para adicionar justamente essas duas lógicas. Entendeu? E aí agora vem aquela questão. Se a gente tem que fazer aqui um outro if. Nossa, vai ficar muito esquisito isso. If result. Primeiro aqui, ó. Result 0 igual a x. A gente faz o quê? Um result pop 0. A gente pode passar assim o pop? Ou o pop ele só tira o último? I don't remember. Eu não me lembro mesmo. Agora. E faz um elif aqui, ó. Result append x e continue. Isso aqui a gente tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ter que ser um elif aqui embaixo. Aí aqui, a gente tem que adicionar aqui um elif. Isso aqui pode ser um elif também, tá? Diga-se de passagem. E aí, elif, aqui, pra ver se... Pra ver se...
que eu tô pensando? Não vai dar certo essa tática aqui, não vai dar certo com uma lista. Vai ter que dar certo só com uma string, talvez. Muito provavelmente, tá? Por quê? Com a lista, a gente teria que criar uma lógica para ele excluir o valor, todo aquele valor para trás, sabe? Nesse caso aqui dela tá no meio. Isso só é possível de fazer com a string. Por quê? Porque a gente consegue fazer o split dessa string e descartar a partir desse split, entendeu? Então, eu vou ter que mudar bastante a lógica agora, tá? O result, ele vai ter que ser uma string, beleza? Ok. E agora, o result, ele vai ser aqui, ó. Entendeu? Adicione esse cara, continue. Agora, if se ele for no começo, a gente vai fazer aqui um. Cara, vai ficar esquisito isso, tá? Vai ficar um pouco esquisito isso. Porque o certo aqui, ó, é tipo assim. Agora, se ele for assim, a gente faz um isso, ó, tá vendo? Porra. Eu não preciso verificar se ele tá no começo ou não, só preciso verificar o index dele, né? E cortar dali pra frente, né? Então a gente vai fazer o seguinte. É... Se ele existir, eu vou ter que criar um else aqui, na verdade, então. Nossa, esse agora aqui é meio capanguice que eu tô fazendo, tá? Mas, vamos lá. If. Não. Else, desculpa. Enquanto você aqui também eu também vou coisar você. E aqui, o que, que a gente vai fazer? Se ele existir, a gente vai fazer um. É... Result é igual a result.split. E aí a gente chama o x. E chama o 1. Entendeu? A gente chama o 1 aqui porque a gente quer daquele valor para frente, digamos assim. Difícil. A gente vai chamar esse split aqui para poder trazer o valor para frente. E chama o result de novo. Igual a x. E aí é interessante porque isso elimina, ele exclui essa lógica aqui do... Ele exclui quase toda essa lógica aqui, pra falar a verdade, tá? Ele exclui quase toda essa lógica aqui. Vamos tentar de novo. Tá bem estranho, mas eu acho que se ele funcionar da forma que eu tô pensando... Ó, beleza. D, adicionou o D. V, ok. E, ok. E aí vê que é um D. Vamos rodar esse comando aqui antes do terminal para ver se isso existe. Beleza. Você vê que ele pegou. Adicionou. Aham. F. E chamou no grau. Ele tá printando o que aqui ainda?
que ele printou um VE aqui? Waiting for the empty comes. Cara, eu acho que essa lógica aqui faz muito mais sentido agora. Vamos ver se isso aqui de fato faz agora jus ao que precisa aqui. Beleza? Vamos rodar ele aqui agora bonitinho. Ó, agora ele falha no primeiro. Mano, é possível isso, cara. Isso aqui é brincadeira, mano. Ah, calma aí, ó. A gente precisa. A gente precisa chamar essa função antes, mano. A gente precisa chamar essa função. Existe uma repetência de código aqui? Existe. A gente pode ou não pode, né? Ó, vamos lá, ó. Aqui era pra dar 3. Vamos ver se agora ele dá 3, se a gente chamar ele aqui também. Ó, deu 3. Por quê? Porque agora a gente tá verificando antes dele fazer o split, tá ligado? Que era um problema quando o valor repetido é a última string, que é exatamente esse caso. E aí, querendo ou não, ele estava fazendo virar 1, porque não tinha essa atribuição à variável highest dentro da lógica, e somente fora. Então, fora, o highest sempre seria 0 e ele ia receber qualquer valor acima de 0 da variável result. Entendeu? Então, por isso que não dava certo. A gente tem que adicionar ele aqui, nesse caso. Eu até faria um trampo aqui de talvez fazer isso virar uma função. Dá. Mas é que já é firula. Você concorda comigo que é firula? A gente só precisa fazer, como eu falei, aqui, adicionar esse cara aqui dentro. Aqui dentro. Nossa, que feio, João. Ai, que feio, João, que feio. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Era só isso aqui, só. Tá bom? Não tem print, não tem nada aqui, né? Então tira isso aqui daqui por enquanto. E roda bonitinho pra ver se a gente não vai quebrar nada. Que pode ser que a gente quebre ainda. Beleza, não quebramos nada aqui agora. E agora eu acho que a gente cobre todos os casos, tá? Vamos ver. Ó, legal, ó, legal. Não só fiz... Olha só que interessante, mano. Caramba, a gente fez o negócio da forma bem... Uma das melhores formas possíveis. Ó, quer dizer... Não, tá bom, a gente fez uma das melhores formas possíveis. Vamos ser sinceros. Ó. Teve gente que demorou pra caramba. Isso aqui, ó, usar 40... Tipo, 4 milissegundos, né? 400 milissegundos pra poder rodar uma parada dessa é meio bizarro. Muito interessante saber que a gente conseguiu fazer isso numa velocidade bem interessante. A gente conseguiu usar em quanto tempo? 11 milissegundos. Então a gente tá no meio desses caras aqui, ó. Teve gente que conseguiu fazer um pouco melhor. Vale a pena a gente dar uma olhada também, né? Eu falei que ia fazer isso. Mas legal, isso significa que a nossa forma ela é válida até no fim das contas. Mas tem formas melhores. Sempre vão existir, acredito eu. Mas eu acho que quem usou 2 aqui deve ter usado C++, provavelmente, ou C, propriamente dito. Enfim, vai conseguir utilizar brincando, né? Deixa eu ver se aqui dá pra usar C, né? Dá. Então, quem utilizou linguagem aqui, ó, quem conseguiu ficar nesses 2 milissegundos, eu acredito que tá utilizando uma linguagem que, querendo ou não, é mais performática. Vale mais a pena a gente ficar vendo aqui, entre esses 7 milissegundos, mas vamos também dar uma olhada pela curiosidade nesses caras aqui de 2 milissegundos, né? Olha só, foi em Python. Nossa, quebrei a cara. Quebrei... quebrei a cara, mano. Nossa, falei besteira. Enfim, né? O que eles conseguiram fazer aqui? Eles usam um set. Eu nem sei pra que serve o set. A gente vai descobrir agora também. Left e um max length. Cara, interessante. Porque esse max length aqui é uma das lógicas que a gente adicionou. Então, isso aqui a gente meio que conseguiu ter. Right pointer. Ah, então ele tá usando um ponteiro, mano. Nossa, Nossa, isso aqui é muito... Isso aqui é muito... Os caras querem, mano, matemático do Python, tá ligado? Muito provavelmente um cientista de dados mesmo, né? Porque, cara, ver alguém utilizando o Dunder do Python assim, sabe, de uma forma tão específica, cara, é quem almoçou e jantou a linguagem, tá ligado? Mas beleza, vamos entender aqui um pouquinho. Ele usou um ponteiro para expandir a janela em range do length da string. Muito interessante, porque eu fiz uma interação direta na string. O cara, ele fez uma interação no range
do length Caramba, por quê? Por que será? Será que é melhor assim? Se o caractere já estiver na janela, sim. O que é esse? Ah, in sim. Ok, ok. Desculpa, eu não sei nem falar, pronunciar isso aqui da forma correta. Mas aí ele dá um remove as left. O que é o left aqui nesse caso, gente? Tá como zero. E o left ele tá mais um. Ele adiciona mais um depois que ele adiciona. Por quê? Porque ele faz esse cara se tornar meio que o. Calma aí, ele é do D, S right, sim, D, S right. Ó, vamos ver. While S right in sim. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, vamos supor, né, A, B, C. Então A não seria visto. Então ele já ia adicionar o S right, porque o S right é justamente o zero. Quer dizer, não, pera, aqui é o left, né? Desculpa. Agora eu entendi, mano. Eu tinha brisado. Ele fez nesse modelo de range porque ele consegue transformar, de certo modo, a string em números, né? Então ele consegue iterar sobre esses valores, só que de forma numérica, em vez, por exemplo, eu naveguei sobre esses valores de forma em caracteres ainda, né? O que o Python permite. Mas muito interessante. Talvez essa forma de pensar aqui funcionasse até mesmo em outras linguagens, que não permitiria essa iteração sobre string como o Python faz. Então, beleza. Agora até expandiu a cabeça aqui, diga-se de passagem. Então ele conseguiu iterar de forma numérica, usando o range e o len. Enquanto ele tiver em sim, ele vai fazer essa expansão aqui do left, ele vai aumentando o left aqui até chegar no iterador correto. Muito interessante mesmo. Cara, muito foda essa forma aqui de pensar. Muito foda mesmo. Por quê? Ó, vamos lá, rapidinho, gente. Right, no primeiro iterador, ele é o quê? Zero. E aí, como aqui o S right ele seria o A, não está no sim. Então ele vem e adiciona. Beleza. B não tá também. Só que aqui o right ele já é do 1. Quer dizer, ele deve ser. Deve ser. Eu acho que aqui funciona como uma array, né? Então, 1. Beleza, adicionou também. 2. Adicionou também. Quando chegou no 3, o que acontece? Quando chegar no length aqui, que seria equivalente a esse A de novo, ele vai ver que está dentro da janela do sim e ele vai falar assim, opa, beleza, remove para mim o left aqui, que é zero, que o primeiro valor dele é zero. Qual que é o valor dele? A. Então, ele vai remover o A e automaticamente ele já sai dessa janela aqui. E aí ele adiciona esse cara aqui. E aí, olha que interessante, porque a forma como ele fez com que isso aqui, em vez de a gente já partir de descartar disso aqui para adicionar esse aqui, ele já só removeu esse e já adicionou esse. Então, de fato, cara, eu consigo ver como isso aqui se tornou mais performático. Consigo mesmo ver. Aí ele usou um max aqui embaixo, depois de toda essa lógica. Update the max length if the current window is bigger. Que é basicamente a lógica que a gente estava adicionando de verificar se se o negócio ali é maior do que o que a gente já tem no nosso histórico, né? Ele faz o update, perfeito, não tem problema. Então, eu não entendi por que ele fez assim, vale a pena eu entender. Mas eu sei que o que ele está fazendo aqui é similar ao que eu fiz lá da parte do histórico que eu falei. E aí ele dá um return max length, e aí ele faz um import hexit, register lambda, display runtime. Não sei para que ele fez isso. Talvez seja para poder, de certo modo, display. Mano, eu vou ver o que isso aqui faz, aí. Eu sei que isso aqui. O que tá aparecendo que ele tá fazendo aqui? Ele tá fazendo um registro da. Ele tá fazendo um registro dessa run dentro de um arquivo TXT. Foda, legal, legal. Não sei se isso atrapalha, eu acredito que não, né? Que ele foi o cara com literalmente 2 milissegundos de runtime, então acredito que isso não impacta tanto assim. Mas, cara, muito interessante. Eu preciso entender um pouco mais sobre isso aqui depois, sobre essa lógica aqui depois.
mas ele facilitou, dá pra ver que foi simplificado. É quase uma simplificação da forma como eu fiz. Então, bem interessante mesmo, eu gostei bastante. E, bom, dito isso, a gente chegou aqui no final. Era só isso aqui mesmo, tá, gente? Esse foi o nosso Elite Code de hoje. Né? Muito legal que a gente conseguiu resolver. De fato, a gente resolveu sem ter que pesquisar basicamente nada. Legal, gosto quando isso acontece. E demoramos um pouquinho pra ficha cair, né? Mas é legal, é justamente testando esse tipo de teoria que vai fazendo a gente melhorar um pouquinho. Então, dito isso, tamo junto. Valeu, gente. É nóis.